Olá, então vamos para mais uma aula. Lembrando que essa aula já está postada e eu vou apenas adicionar uma aula com áudio, tá bom? Essa aula, na verdade, ela já foi uma das nossas últimas aulas presenciais, porém tinham poucas pessoas presentes, acho que umas 7 pessoas, e a gente vai dar continuidade aí nela como audioaula também, tá bom? Então, essa aula nós vamos falar dos testes de triagem neonatal. O que é isso? Então, o bebê nasceu, certo? A gente já falou a respeito da amamentação, dessa importância, né, do alojamento conjunto. E agora nós vamos falar dos testes de triagem neonatal que esse recém-nascido tem direito. Existe um programa dentro da política pública que atende toda criança, um programa chamado Programa Nacional de Triagem Neonatal. Esse programa, na verdade, ele está dentro de uma legislação que toda criança nascida em território nacional tem direito desde 13 de julho de 90. E está inserido na lei aí 8069. Ele tem como missão esse programa de triagem neonatal, Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele tem uma missão aí em relação à saúde pública dessa criança, de promover, implantar e implementar a política de triagem neonatal para as doenças genéticas, metabólicas e congênitas no âmbito do SUS. Então, o que isso quer dizer? Toda criança tem direito, quando nasce, a fazer esses testes pelo SUS, né, de graça. Então, nenhum convênio faz, quem faz é o SUS, né? E ele vai verificar o quê? As doenças genéticas, metabólicas e congênitas. Por quê? Porque existem algumas doenças que, quando feita sua intervenção precoce, assim como todas as doenças, né, não vai afetar no desenvolvimento e no crescimento desse bebê, tá? Desse recém-nascido. Algumas, se não forem verificadas a tempo, não existe como, ela pode progredir lentamente e às vezes assintomática e não vai ter como depois intervir, tá bom? E nós vamos ver aí mais para frente. Está inserido nos princípios e diretrizes, né, que teve a sua implantação aí em relação a essa política, né, de triagem neonatal, onde, conforme eu falei, toda criança tem direito a estar fazendo a realização do teste neonatal em conformidade com o disposto aí na portaria. Esse teste, na verdade, ele é feito na UBS, então, só relembrando um pouco. Essa mãe, ela teve bebê, ocorreu tudo bem, vocês como enfermeiros incentivaram a amamentação, o alojamento conjunto, né? E depois disso, a gente até comentou numa aula anterior que existem as redes de referência. O que é isso? Quando essa mãe ela vai ter alta, que o plano de alta, inclusive, a gente até comentou, ele é feito na admissão dessa mãe, né, no setor de puerpério, né, na hora que admite essa mãe, o enfermeiro já tem que dar andamento ao plano de alta. Dentro desse plano de alta, ele vai referenciar, né, dar indicações, fazer a referência dessa criança na UBS mais próxima da residência, né? Então, esses testes devem ser realizados aí até um mês, mais ou menos. Mas, preferencialmente, do segundo até, no máximo, 7º dia de vida. Por quê? Existem, depois vocês vão ver as patologias que estão inseridas no teste, onde a verificação dessa patologia ela é muito mais eficaz e efetiva quando o bebê já está em período de amamentação e adaptação da amamentação. Então, não adianta eu receber um recém-nascido de um dia que mamou poucas vezes por conta de manejo, que a gente viu que não é fácil em relação à amamentação, e não ter ainda as enzimas que eu preciso que ele tenha, que ele só vai adquirir na hora que ele fizer a ingesta aí
do leite materno, tá? Ele também pode ser chamado de PKU, esse teste do pezinho, que é o primeiro teste, tá? Então, nós vamos falar do primeiro teste de triagem neonatal chamado teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é coletado uma gotinha de sangue, né, do calcânio desse bebê, na lateral calcânea. Após coletado esse sangue ele vai ser absorvido por um papel especial, tá? Depois a gente vai falar dos tipos aí. Onde vai ser coletado uma gota cheia desse sangue num papel absorvente especial que não pode ultrapassar o limite, né? O limite aqui desse papel, onde tem 5 circunferências, e esse papel é identificado depois, né? E é enviado aí para os órgãos que fazem a análise desse teste, tá? Quais doenças a gente consegue ver nesse primeiro teste de triagem, chamado teste do pezinho? As doenças que a gente classifica numa classe aí de hemoglobinopatias. Tem esse nome feio, mas vamos lá. A principal dessa hemoglobinopatias, que a gente vai comentar agora, é a fenilcetonúria, que também é chamada de PKU. E ela é a principal que a gente verifica no teste, tá? O que a fenilcetonúria ou PKU pode causar nessa criança, caso não seja verificado a tempo, caso não seja feita a intervenção a tempo? Então, a fenilcetonúria, na verdade, é um distúrbio genético, né, que o organismo desse bebê ele é incapaz de metabolizar uma enzima muito importante chamada fenilanina hidroxilase. O que essa enzima faz? Ela, na hora da ingesta do leite, ela vai quebrar esse leite, transformar uma parte dele em aminoácido muito importante para a formação muscular, tá? E ela, quando não está presente na conformidade organizacional desse bebê, ela pode causar retardamento mental a longo prazo. Então, não só a falta muscular, a falta de força muscular, né, que o aminoácido é uma das funções do aminoácido, não é só essa, mas é uma das funções, também pode acarretar aí no retardamento mental quando não é verificado a tempo. Então, não se esqueçam aí da importância, né, desse teste para evitar o retardamento mental, tá? Vou colocar só retardo aqui para vocês lembrarem. Ops, não coube, mas vai assim, tá? Uma outra patologia verificada nesse teste do pezinho é a fibrose cística. A fibrose cística, ela está a nível pulmonar, ela é uma doença a nível pulmonar, né? Que infelizmente esse pulmão, ele não consegue fazer troca gasosa, os brônquios e o pulmão ficam com um muco espesso, e essa criança vai acarretar aí uns bloqueios de ductos, não só do pulmão, como também pancreático, porque essa falta desse oxigênio vai desencadeando aí alguma paralisia de alguns órgãos, podendo levar a óbito, tá? Mas ela está intimamente ligada com a parte respiratória. Então, na verdade, é um mau funcionamento do transporte aí de cloro, sódio para essas membranas celulares, e esse transporte de cloro e sódio deficiente faz com que os brônquios e os bronquíolos ficam espessos e o pulmão não consiga fazer a sua expansão pulmonar. Então, também é uma doença que pode causar óbito, tá? Se não verificada a tempo. Por isso, a importância de orientar essa mãe a respeito do teste
do pezinho. Próxima doença que a gente vai falar é o hipotiroidismo congênito. Então, está intimamente ligada aí à tireoide, né? Ela fica incapaz de realmente produzir os principais hormônios da tireoide. Então, a tiroxina, a triodirotina, que é o T3, a tiroxina, que é o T4, fica a níveis séricos muito baixos ou produz muito pouco. E a falta desses hormônios, né, dessas enzimas, desses hormônios, eles acabam acarretando aí um retardamento mental quando primário ainda não chega a fazer o retardamento, porque quando é descoberto a tempo e a gente caracteriza aí um hipotiroidismo, existe a intervenção aí com hormonioterapia, onde esse bebê vai responder muito bem, tá? Não acarretando aí no seu crescimento e desenvolvimento. Mas quando chega a nível central, quer dizer, demora-se muito para se fazer o exame, ou não teve acesso, né? E esse recém-nascido tem a tendência a desenvolver o hipotiroidismo congênito, ele pode estar fazendo aí uma evolução para retardo mental ou retardo de crescimento. Também muito importante aí, tá bom? E também, dentro do teste do pezinho, a gente verifica aí a anemia falciforme, que é uma anemia, infelizmente, causada aí pelo tamanho dessas hemácias, né? Que ela vem aí com uma hemácia diferenciada, ela vem em formato aí de foice, né? Que a gente fala, de S, trazendo uma estrutura molecular complicada em relação às hemácias. Então, esse bebê ele não vai ter aí, ele vai ter dores musculares, ele não vai conseguir fazer a troca gasosa em relação à hemoglobina. Então, faz com que esse bebê aí também trace um prognóstico não muito bom em relação a seu crescimento e desenvolvimento, que também pode levar à morte, principalmente nessa fase aí, né? Próxima patologia que o teste do pezinho ele tem aí acesso é a hiperplasia adrenal. Na verdade, a hiperplasia adrenal ela está ligada aí à glândula adrenal, né? Que ela é responsável por liberar alguns hormônios também da suprarrenal, né? E ela pode trazer um conjunto de doenças metabólicas e genéticas autossômicas, que a gente chama, pela deficiência principalmente do cortisol. Então, por exemplo, pode levar a desidratação aguda. Na menina, não desenvolve os órgãos femininos com a ação dos hormônios femininos, então vai ter uma interação com os hormônios sexuais. Essas meninas podem desenvolver masculinização desse órgão genital. Então, muito importante também a verificação nesse exame em relação à hiperplasia adrenal. E a deficiência de biotinidase. A biotina, na verdade, ela é uma vitamina, né? Não é um hormônio, mas quando não tem a fabricação, a deficiência da biotina, essa criança ela pode desenvolver algo mais parte genética a nível cerebral. O que é isso? Ela vai ter falta de equilíbrio, ela vai ter convulsões, ela pode nascer as espinhas bífidas, que a gente chama em relação à parte da coluna vertebral, e vai desenvolver uma baixa imunidade. Também muito importante aí para se verificar no teste do pezinho. Temos outras doenças, porém as principais vistas são aquelas que a gente acabou de falar, né? Mas existem algumas outras doenças que a gente consegue verificar aí no teste do pezinho. O que eu acabei de falar, né, são as doenças em relação ao teste do pezinho básico. Ele tem o avançado
e tem o Plus. E o avançado e o Plus só é ofertado na rede particular, tá? Aí você consegue aí no avançado verificar toxoplasmose, rubéola, sífilis, a deficiência da glicose 6-fosfato, que traz também alguns distúrbios metabólicos, levando também ao rompimento de glóbulos, muito importante, né, para verificar aí em relação a esse recém-nascido. Os distúrbios genéticos, que é a MCAD, que é os estudos genéticos que interferem a quebra e a absorção de ácidos graxos, que são muito importantes para a formação da pele, do músculo, né, da parte de todos os organismos, doença de Chagas, a AIDS e assim por diante. Eu coloquei as doenças só a título de curiosidade, tá? Então, quando as outras doenças fora o básico, né, fora do básico, que a gente já citou. Então, quando que a gente realiza o teste do pezinho? O ideal é no terceiro dia. No terceiro dia, predispõe-se que esse bebê já esteja em casa, né, com uma referência de UBS para estar indo. Então, na UBS, eles vão fazer encaminhamento aí de todo esse procedimento. Então, ele já sai do hospital com o pedido, certo? Aí eu coloquei uma tabela onde a gente coloca quais são as patologias, tem o ampliado, tem o plus, mas do básico, então que toda criança tem direito pela Política Nacional de Triagem Neonatal, é o hipotiroidismo, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme e a hiperplasia adrenal congênita. Tá bom? Então, orientar essa mãe, né, é um dever de nós, enfermeiros, em relação, principalmente na alta desse bebê, que ela precisa levar esse bebê após o segundo, terceiro dia, preferência até o quinto dia aí, de mamada desse bebê na UBS, tá? Na UBS ela vai receber aí as orientações todas, como proceder, aonde que ele vai, quando vai ser colhido, né? É tudo na UBS, tá bom? Vamos falar de outro teste. Então, o teste do pezinho é um dos primeiro, né, o teste de triagem neonatal. O outro teste a gente chama de teste da orelhinha. O que é isso? Então, o teste da orelhinha, ele vem para está dentro da triagem também neonatal, né? E ele avalia a perda auditiva desse bebê. Lembrando que cada 3 bebês que nascem, entre 1000 bebês nascidos vivos, um pode desenvolver a surdez congênita por hereditariedade, por patologias maternas, ou às vezes esse bebê ficou numa UTI. A UTI ela tem um barulho excessivo, apesar de a gente vai ver mais para frente que existe o aceitável em decibéis, mas isso pode atrapalhar a audição desse bebê, tá? Ele é colocado um fone, né? Ele é acoplado num mini computador. Quem faz isso é um fonoaudiólogo, mas o enfermeiro acompanha, né? E esse fone produz um som de fraca intensidade. Só que esse som ele volta como resposta aí de quanto esse bebê ouviu em decibéis desse som, tá? Ele dura no máximo aí 10 minutos, não dói, né? Não precisa de sedação, inclusive às vezes faz até dormindo, né? Faz quando o bebê está calmo, para não ter essa interferência. É muito fácil, né, de fazer, então o fonoaudiólogo verificou que teve uma resposta em relação à volta dessa intensidade. Ok, não teve, aí ele vai fazer um outro exame, chamado de emissões otoacústicas, que é o EOA. Essas emissões, aí já é um exame que tem uma maior intensidade em relação ao volume, né, em relação à volta desse volume, e depois ele é confirmado pelo BERA, que aí também é o otorrino que faz, não mais o fonoaudiólogo. Tá? Verificando pelo BERA que esse bebê tem algum prejuízo, né, em relação à parte auditiva, tem que fazer uma intervenção, às vezes pode ser até cirúrgica. Precisamos intervir. Crianças que às vezes não passam por esse teste, que é muito simples, que é feito em qualquer maternidade,
e tem, às vezes, a patologia, a mãe não sabe, né? Ninguém sabe, desenvolve aí problemas de fala, de linguagem, é o mínimo, ou uma surdez aí irreversível, tá bom? Aí eu coloco aqui mais ou menos como é feita, lá o som é emitido, bate na cóclea, né, que é o nosso osso que emite, aí faz o som se propagar, aí volta para um microfone e verifica-se a alteração auditiva dessa criança. Aí eu cito que a UTI é um fator de risco, mas é imprescindível que todo bebê que fique em UTI-NEO faça esse teste alter-alta, tá? Depois nós temos o teste do olhinho, que é uma avaliação clínica, né, muito fácil, na verdade, né? O teste do olhinho, ele é feito com um oftalmoscópio, direto nos olhos do recém-nascido. Pode ser realizado pelo pediatra ou pelo neonatologista. Geralmente, na maioria, se faz na sala de parto, antes de subir, tá? Antes de ir para o alojamento conjunto. É inserido um feixe de luz nesse olho, né? E a resposta do reflexo desse feixe de luz é o que vai me dar se tem ou não alguma normalidade. O normal é que esse reflexo fique vermelho dos dois, bilateral, né? Dos dois olhos. Aí nós vamos ver, pode tender ou um reflexo ficar um pouquinho mais duvidoso de um olho e mais evidente no outro, ou ausente no direito, ou ausente no esquerdo, ou ausente nos dois, tá bom? Existe uma patologia chamada catarata congênita e o glaucoma congênito também, que é adquirido aí na vida intrauterina, mas que dá para intervir. Quando tratado aí antes dos 3 meses, às vezes até com cirurgia, consegue-se um resultado de uma boa porcentagem de espera e de prognóstico. Tá? O outro teste, então nós já falamos o teste do pezinho, as doenças que compõem o básico, falamos o teste da orelhinha, agora nós vamos falar do teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele é feito com o oxímetro, então é uma oximetria entre o membro inferior e o membro superior, tá? Então é colocado um oxímetro de pulso na mão direita, né? E um oxímetro de pulso no pé direito ou esquerdo, pode ser, tá? Que a gente chama de pós-ductal e pré-ductal quando é no braço, na mão, né? E pós-ductal quando é no pé. Você vai esperar aí de 3 a 5 minutos. E aí, esperando esse tempo, você tem que ver o quanto que tá de O2, né? De saturação de O2 aí entre os dois oxímetros. Se tiver abaixo de 95% e a diferença entre um membro e o outro for maior que 2%, significa que esse coração não está fazendo o bombeamento cardíaco correto, principalmente enviando lá sangue para a parte pulmonar. Lembram-se das adaptações fisiológicas que nós temos do forame oval, né? O bebê tem um forame oval ao nascer. E aí é que começa-se a pesquisar e a questionar em relação ao forame ou alguma patologia congênita aí cardiopática, tá? Então é também um teste muito importante que é feito lá na maternidade, tá bom? Teste da linguinha. Então nós já vimos o do pezinho, o da orelhinha, né, e o do coraçãozinho. Agora nós vamos ver o da linguinha. O da linguinha verifica-se o frênulo da língua. Então é um teste observatório, o enfermeiro pode fazer, tá? Precisa ver como é que está o repouso dessa língua, quanto que esse frênulo tem a mais, porque tem frênulo que vem até a ponta da língua. Com o frênulo do jeito que está a foto aqui, indo até a ponta da língua, significa que essa língua vai prender na hora de fazer o relaxamento no assoalho da boca. Tá? Então, o bebê não vai ter como mamar, principalmente a primeira parte de alimentação dele, que é a amamentação, vai estar prejudicada, tá bom?
E vai ter também sido verificado mais para frente os problemas com fala, com língua presa. Então, é muito importante fazer esse teste também, se faz ali na maternidade. Ele não dói, né? E é um teste que também faz parte aí de triagem neonatal. Agora eu deixo aí uma atividade para vocês praticarem, tá? E agradeço até agora, encerrando aí a aula de testes de triagem neonatal. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto pelo ambiente AVA, quanto também no nosso encontro que a gente já deixou aí marcado. Fiquem com Deus e tudo de bom.